pastor, porque diante de tantos homens de Deus, o pastor Félix, o pastor Júnior e outros, o pastor me pediu para falar no dia de Santa Ceia. Realmente eu fico muito agradecido e até assim meio temoroso diante da bagagem que esses homens têm de conhecimento da Bíblia. Mas nós vamos ler na palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Êxodo. Glória a Deus. Eu queria pedir, Léo, por gentileza, dá um play aqui nesse, entendeu? Glória a Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler no livro de Êxodo. Eu quero ler do versículo, capítulo 12, do 1 até o versículo 14. Êxodo, Antigo Testamento, para os irmãos que não estão muito familiarizados com a Bíblia. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. É um dos livros do Pentateuco. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés no início da Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si o cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um animal macho, de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e o colocarão nos batentes e nas vigas da porta, nas casas em que tomarem a refeição. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim com o vosso cinto na cintura, com o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal na casa em que estiveres. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será um memorial, e vos celebrareis como uma festa ao Senhor, como estatuto perpétuo através de todas as gerações. Amém? Sim, se glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O povo, os judeus, os israelitas estavam escravizados. O povo estava sofrendo e precisava de libertação. Deus havia mandado tantos sinais, e o faraó, com o coração endurecido, não quisera liberar o povo para sair. E Deus manda a última praga sobre o povo do Egito. E Deus cuida do seu povo. E Deus manda que o povo pegue o cabrito ou o carneiro, conforme o tamanho da
não podia ser comido cozido. Deus determinara a forma que tinha que ser comido. E todos tinham que estar preparados, porque era como se já estivesse saindo do Egito. Sapato nos pés, vestidos, cingidos com cintos, prontos para partir. E o texto diz que o anjo de Deus haveria de passar para ferir todos os primogênitos do Egito, desde os animais até os seres humanos egípcios. E os judeus, o povo de Deus, tinha que estar protegido na sua casa. Se alguém estivesse fora de casa, não estaria protegido. Como casa sempre representou proteção, quem estivesse dentro da sua tenda, dentro da sua casa, estaria protegido. Porém, se estivesse fora, não estaria protegido. E Deus determina que essa solenidade seja feita. Todos têm que comer, todos têm que, se a família for pequena, dividir, para que não sobre nada, e vai falando da unidade do povo. Deus, um propósito de união, de unidade, e Deus determina que todos comam e o sangue seja colocado na veiga da porta. O sangue era o sinal da proteção. O sangue do cordeiro ou do cabrito tinha que ser colocado na entrada da porta, porque o anjo destruidor, o anjo de Deus que havia de matar os animais dos egípcios, ia matar as pessoas primogênitas do Egito, ia ver na porta do sangue e ia respeitar a porta daquela pessoa que estava, a casa que estivesse marcada com o sangue. A casa que estivesse marcada com o sangue estaria salva. Porém, a casa dos que não estivesse marcada com o sangue não tinha nenhuma garantia e com certeza haveria de morrer. E tudo foi feito conforme a ordem do Senhor. Versículo 7 fala: pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga das portas e nas casas em que tomarem a refeição. Era o sinal de Deus. E eles comerão à noite, comerão a carne assada, naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento, sim, comerão com ervas amargas. Já falava, apontava para o sofrimento de Cristo. A erva amarga já falava das amarguras que Cristo haveria de passar. O cordeiro já apontava, o cordeiro pascual já apontava para Cristo, o nosso cordeiro, o cordeiro que haveria de morrer no futuro para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E o que sobrasse tinha que ser queimado. Não comereis, não podia sobrar nada para o seguinte: mas vós comereis assim, com o cinto na cintura, sapato nos pés e cajado na mão, comereis com pressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. Esta foi a primeira Páscoa, a primeira solenidade que Deus determinara para o povo de Israel. E a última Páscoa, Jesus celebrou com os discípulos, quando Jesus pegou, reunido com os discípulos no cenáculo, e pega o pão e divide e dá a cada um. E ele diz: não poderei comer esta Páscoa outra vez, senão no reino dos céus. O cordeiro pascual apontava para o sacrifício de Cristo, o sinal de proteção. Cristo foi o nosso protetor, Cristo foi o nosso remidor. O cordeiro ia proteger a comunidade de Israel, e o sangue de Cristo protegeu a humanidade do mundo inteiro. O sangue de Cristo livrou
povos, tribos, línguas e nação. O sacrifício da Páscoa era um sacrifício transitório, porém o sacrifício de Cristo foi um sacrifício permanente. Cristo, com o seu sangue, comprou pessoas de toda a humanidade. Ele foi um cordeiro que foi imolado como um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito, não havendo necessidade de repetições. O escritor aos Hebreus diz que o sangue de Cristo foi o sangue que foi oferecido uma vez, para não haver necessidade de ser oferecido novamente. Foi um sacrifício que durou e vai durar eternamente. Somente depende das pessoas reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. A Páscoa foi para os judeus, porém a salvação os judeus rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. O cordeiro, nos judeus, na Páscoa, sempre durante a trajetória, e os judeus tiveram que repetir este mesmo ritual. Tinha sempre que matar o cordeiro como memorial, mas Cristo, como cordeiro eterno, ele se entregou pela morte na cruz, oferecendo-se por uma única vez para a salvação de toda a humanidade perdida. Glória a Deus. Não vimos necessidade de fazer um novo sacrifício. Somente o único sacrifício de Jesus pode libertar a humanidade perdida. O sacrifício da Páscoa protegeu apenas um grupo, um povo, apenas aqueles que estavam no acampamento, somente aquele número limitado, somente eles tiveram o privilégio de serem salvos. Porém, o sacrifício de Cristo, o sacrifício eterno, durará para sempre e não haverá mais necessidade de um novo sacrifício, porque Cristo, como Cordeiro Pascual, ele se entregou por nós na cruz. Aleluia, Jesus. E o texto diz que à meia-noite o anjo passou e feriu todos os primogênitos do Egito, desde o animal, e na casa do faraó também o filho do faraó morreu primogênito, em todas as casas. E no outro dia era só rumores, era só lamentações. O povo sofre. Versículo 29, capítulo 12, versículo 29 diz: e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito do cativo, do cárcere, todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou à meia-noite todos os servos, todos os egípcios. Havia um grande clamor, porque havia na casa e que não houvesse um morto. Em todas as casas havia pessoas mortas, e lamentações, choros, porque todas as casas do povo de Faraó havia morrido o primogênito. E a casa do povo de Deus, na casa do povo de Israel, que estava marcado com sangue, todo mundo estava tranquilo, todo mundo estava em paz. Não morreu ninguém do povo hebreu, do povo de Israel, somente do povo que eram escravocratas, que tinham escravizado Israel. E depois desse momento, em seguida o faraó libera o povo. Vai depressa, porque ele ficou atemorizado, ficou com medo, e assim mandou o povo ir. Ele fala: não, vai depressa, pode sacrificar ao seu Deus, porque era a última praga que Deus havia mandado sobre eles, e ele não tinha mais o que fazer, e manda o povo de Israel sair, e ele sai com alegria, e vai
ser liberto pelo Senhor, porque o Senhor tem os seus projetos. Mas você note uma coisa: Deus protege os que o temem, Deus protege os que obedecem. O trecho que nós lemos diz que ninguém tinha que sair fora da casa, todos tinham que estar em casa. Versículo 22 diz que todos tinham que estar em casa, porém nenhum de vós sai à porta da casa até amanhã. O Gênesis capítulo 12, 22 diz: todo mundo tinha que estar dentro de casa. Se desobedecesse, morria. Para nós, igreja, hoje, temos que estar debaixo da proteção do sangue de Jesus. Se sair fora, corre perigo de perdição, corre perigo de ser fulminado. É a mesma simbologia. Diz aqui que todo mundo tinha o sangue na porta e estava protegido. Porém, nenhum de vós sai à porta da casa até o dia seguinte, até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir o sangue na veiga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas casas para ferir. Aleluia. Você tem a proteção do sangue de Cristo. Aleluia. O cristão tem a proteção do sangue de Cristo. E quando o inimigo chega para tentar destruí-lo, ele olha para o crente e vê a proteção, a marca do sangue de Cristo, e vai embora. O sangue de Cristo é poderoso. Aleluia. É muito poderoso. Você não pode ver essa proteção, mas ela existe em cada cristão arrependido. Todo cristão que reconhece a Cristo como Salvador, todos esses estão protegidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue remidor, o sangue que perdoa, o sangue que justifica, o sangue que transforma, o sangue que liberta, o sangue que renova, o sangue que resgata, o sangue que retira, o sangue que mostra e leva para o céu. Aleluia! Sem o sangue de Cristo, ninguém pode ser salvo. O apóstolo Pedro diz que Cristo nos comprou com seu sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 está escrito assim: porque sabemos que com o sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, nós somos redimidos. Não foi com coisas como precioso, como ouro, prata, mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado. Vostes resgatados da vossa vã maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com ouro ou prata ou coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula, sem mancha. Cristo fora um cordeiro sem mácula, que veio para nos trazer a salvação e garantir a minha vida eterna, a você a vida eterna. Basta somente crer e permanecer na palavra até o fim. Permaneça no Senhor, permaneça sabendo que você é protegido pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão no céu e agradeça a Deus pela morte vicária, pelo sangue derramado no Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós. Eu agradeço essa participação e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, e permaneça na presença dele, aguardando o dia da sua volta.